segredos que o tempo sepulta, verdades que o esquecimento disfarça. Mas o que acontece quando esse esquecimento é, na verdade, uma chave capaz de abrir comportas de bênçãos que acreditávamos estar fechadas para sempre? Hoje, vamos revelar um mistério que transformou vidas, um eco ancestral que ressoa com uma força inesperada em nossos dias. Se você busca um sinal, uma mudança radical no seu destino, eu te convido a ficar. Este não é apenas mais um vídeo, é uma revelação. E se você sente que esta história está te chamando, eu te peço, inscreva-se no canal. Você não vai se arrepender. Meu nome é Helena. Há 8 anos, minha vida era um labirinto de dívidas, desilusões e uma desesperança tão densa que mal me deixava respirar. Os dias se repetiam, idênticos, cinzentos, marcados pela preocupação constante de como pagar a próxima conta, como alimentar meus filhos. Lembro de uma tarde. O sol se punha pintando o céu de um laranja avermelhado, mas para mim tudo era escuridão. Eu estava sentada no sofá, com as mãos tremendo, olhando uma carta de despejo. 7 anos. 7 anos de luta constante, tentando cada caminho, cada porta, apenas para encontrá-las fechadas. A escassez não era uma visita ocasional, tinha se tornado uma moradora permanente na minha casa, na minha alma. Como cheguei a esse ponto? Era uma pergunta que eu me fazia 1000 vezes. Meu marido, Carlos, um homem trabalhador e honesto, havia perdido o emprego quase 2 anos antes. As oportunidades eram poucas. E cada tentativa de começar algo novo terminava em fracasso. Eu, que sempre fui o pilar da minha família, me sentia destruída. A ansiedade era uma sombra que me seguia. E o medo, um companheiro constante. As discussões com Carlos se tornavam cada vez mais frequentes. Não por falta de amor, mas pela pressão insuportável que nos sufocava. Nossos filhos, ainda pequenos, percebiam a tensão e seus olhares inocentes partiam meu coração. O ponto de virada chegou com aquela carta. Era o ultimato, o fim do caminho. Eu a segurava com tanta força que meus dedos estavam brancos. Carlos chegou em casa e me encontrou assim, paralisada. Seus olhos, normalmente cheios de esperança, estavam vazios. Sentamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. O som da chuva batendo na janela era a única testemunha do nosso desespero. Foi então que minha mente, em um instinto de sobrevivência, começou a buscar algo, qualquer coisa. Não no mundo exterior, mas dentro de mim. Será que havia algo que eu ainda não tinha tentado? Alguma verdade escondida? Alguma oração esquecida? Sempre fui uma mulher de fé, mas naquele momento a fé parecia algo distante, abstrato. Eu tinha orado, sim, muitas vezes, com lágrimas, com súplicas, com fervor, mas os resultados não vinham, ou pelo menos eu não conseguia ver. Naquela noite, enquanto Carlos dormia inquieto ao meu lado, eu me levantei. Fui até a pequena biblioteca que tínhamos, cheia de livros antigos, muitos herdados da minha avó Clara, uma mulher de fé inabalável. Ela sempre falava sobre a oração do coração, sobre as palavras que a alma sussurra diretamente para Deus. Mas nunca tinha explicado exatamente o que era. Comecei a folhear um velho diário encadernado em couro, com páginas amareladas pelo tempo. Era o diário da minha avó. E ali estava, escondido entre histórias da juventude dela, encontrei um trecho descrevendo uma oração. Não era uma oração comum, não era algo para repetir mecanicamente. Era diferente. Minha avó chamava de a oração silenciosa da recordação divina. O texto explicava que essa oração não era para pedir, mas para lembrar. Lembrar da abundância que já existe, da promessa divina de provisão, da conexão com a fonte de todo o bem. Dizia que a escassez não era uma realidade divina,
mas uma percepção humana, um véu que cobre a verdade. A oração não buscava mudar Deus, mas mudar a minha própria vibração, minha perspectiva. Era uma oração de gratidão pelo que já existia e pelo que estava por vir. Mas o mais importante, era feita em silêncio, no mais profundo do ser, visualizando a plenitude, sentindo, vivendo, antes de se manifestar. Naquela noite, senti uma pequena chama de esperança acender dentro de mim. Decidi tentar o que eu tinha a perder. Sentei no chão da sala, fechei os olhos e comecei a respirar profundamente. Então comecei a lembrar. Lembrar da sensação de ter as contas pagas, da geladeira cheia, da alegria dos meus filhos, não como desejos futuros, mas como realidade presente. Senti gratidão, como se já fosse verdade. Visualizei Carlos feliz no trabalho, eu tranquila, em paz. No começo foi difícil, minha mente resistia. Pensamentos negativos surgiam, mas eu persistia. Todos os dias, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. 2 semanas depois, Carlos recebeu uma ligação. Um antigo colega ofereceu um trabalho temporário. Era pouco dinheiro, mas era um começo. 1 semana depois, encontrei uma caixa antiga no sótão, com joias esquecidas da família. Valiam o suficiente para pagar nossas dívidas mais urgentes. Mas o maior milagre veio 1 mês depois. Carlos conseguiu uma entrevista na empresa dos sonhos dele e foi contratado. Com um salário muito maior do que esperávamos. A abundância não chegou de uma vez, mas chegou constante, como uma chuva suave. Nos meses seguintes, nossa vida mudou completamente. A paz voltou para nossa casa. A alegria voltou para nossa família. Aqueles 7 anos de escassez desapareceram. Desde então, vi milhares de pessoas transformarem suas vidas com essa oração. A escassez pode ser revertida quando nos conectamos com a fonte divina. Agora talvez você esteja se perguntando, como começar? É simples, encontre um momento de silêncio, feche os olhos, respire profundamente e comece a lembrar. Lembre da sensação de plenitude, agradeça, como se já fosse realidade. Não peça, agradeça, visualize, sinta. Essa foi a oração esquecida, que mudou minha vida e pode mudar a sua. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal. Compartilhe com quem precisa de esperança. Lembre-se, a fé move montanhas. E uma oração esquecida pode revelar milagres inimagináveis. Que a paz e a abundância divina estejam com você sempre. Amém.